Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do primeira carta do Pedro, capítulo 5. Primeira carta do Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler nós todos em nome do Senhor Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe a sua palavra. Estamos no versículo 7. Podemos sentar? Bom, vamos lá no Antigo Testamento. Segunda Crônicas, no capítulo 15. Segunda Crônica, capítulo 15. Do versículo 1 a 2. Segunda Crônica, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Fechamos. Segunda Crônicas, capítulo 15, 1 até 2. Vamos ler nós todos, em nome do Senhor Jesus. Então veio o Espírito de Deus sobre Asa, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Bem, esta tarde vamos falar sobre Ele cuida. E você? Essa é a nossa pregação desta tarde.
Ele cuida de você. Uma pergunta. Ele cuida. Deus cuida. Cuida de nós. Ele cuida da sua casa, sua saúde, do seu emprego. Ele cuida de tudo. Tudo que você tem. Cuida da sua alma. Cuida do seu caminho. Para você não ir no inferno. Providenciou a sua palavra. Providenciou a mensagem e o profeta. Coluna de fogo para confirmar a palavra de Deus. Ele cuida. Em tudo e de tudo, Ele cuida. Agora a resposta, a pergunta esta tarde. E você? Ele cuida. E você? Será que você também cuida dele? Será que você cuida da sua palavra? O profeta pregou 2 mensagens. A primeira mensagem, ele cuida de você. E a outra mensagem que nós vamos ver esta tarde, ele cuida de você. Tem uma pergunta, ponto de interrogação no final. Bem, essa mensagem está no aplicativo Busca, que Tabernáculo da Fé, Goiânia. Deus sabe todas as coisas. Ele entende tudo. Ele sabe o motivo do nosso viver. Antes de você falar uma coisa, pedir uma coisa a Ele, Ele sabe aonde você vai começar e aonde você vai terminar. Uma coisa que conta ao nosso Deus não é as palavras que nós oferecemos a Ele, mas o motivo da nossa busca, o objetivo da coisa que você está pedindo. Na mensagem, a imitação do cristianismo, a imitação do cristianismo, o profeta pregou no dia 20 de janeiro de 1957. Ele diz o seguinte, no parágrafo 14, contando uma história de um pequeno que perdeu o pai e a mãe. O pequeno não sabia orar. Mas quando ele estava ao lado do pai e da mãe, como os dois eram cristãos, o pequeno ouvia como a mãe orava e o pai também. Naquela idade, porque era bem pequeno mesmo, ele não captava as palavras, não sabia orar. Infelizmente, Deus levou cedo o pai e a mãe. E o menino ficou assim, criancinha, ficou abandonado. E foi na casa da tia para cuidar dele. Então, a tia começou maltratando esta pequena criança. O pequeno começou a sofrer. Como ele não sabia orar, um dia foi na rua, falou que minha mãe orava. Qualquer situação, qualquer coisa, minha mãe orava.
dificuldade, minha mãe orava, meu pai orava. Eu preciso muito de Deus. Preciso muito da sua ajuda. Mas como estou sem pai, sem a mãe, quem vai me ensinar? A tia que tomou a responsabilidade de mim, ela não é cristã, não, bebe muito. Não se importa com a palavra de Deus. No lugar de me ensinar a orar, mas ela fala mal de mim, me xinga todas as vezes. Eu fico bem triste, mas como não sei orar, vou falar algumas palavras, citando que Deus, como Ele é especialista, vai começar a costurar, a juntar, pega esta letra, pega a outra letra, vai ajuntar, vai costurar para formar uma frase. O menino ficou lá de joelho na rua orando, citando o alfabeto. A, B, C. Quando ele terminou, falou Amém. E de repente estava passando lá um sacerdote. Ué, menino, o que você está fazendo? Ele, não, acabei de orar. Oh, rapaz, mas não é assim. Ele falou, claro, eu não sei orar. Deus levou meu pai e minha mãe cedo na glória. Quando eu era pequenininho, a minha mãe orava bastante. Meu pai também. Como eu não sei orar, é por isso que eu estou citando o alfabeto, porque Deus vai conseguir ajuntar as minhas palavras e Deus vai sondar, vai entender o que eu estou precisando. Ele sonda o motivo das nossas vidas. Às vezes não é muitas palavras que nós falamos em oração, mas às vezes o desejo está no fundo de coração. 14. Um garoto certa vez lá no sul, conta-se que estava ajoelhado num sulco que havia arrado. E quando um pastor passou por lá e ouviu o garoto repetindo o alfabeto A, B, C, D, e assim por diante de joelhos, o pastor ficou intrigado. Então ouviu o garotinho repetindo o alfabeto e dizer Amém. Quando se levantou, ora, o pastor falou com ele e disse, filho, sou servo do Senhor. Ei, ouvi orando, mas você só estava recitando o alfabeto. E eu não entendo porque só estava recitando o alfabeto. No parágrafo 16. E ele diz, Senhor, eu não sei orar. Diz, eu nunca tinha orado. Mas tive pai e mãe de oração que já foram para o céu. E diz, minha mãe, ela morreu quando eu era bem pequeno. Mas lembro-me de ouvir lá quando tinha problemas. Ela ia ao Senhor e orava. E morreu quando eu era tão novo que não pôde me ensinar a orar. E foi colocado nas mãos de uma pessoa cruel que bate em mim
e me maltrata. E eu estava... Pensei que talvez depois de aprender o abecedário, se eu pudesse pegar todas as palavras e pronunciar todas as letras, talvez ele pudesse juntá-las e entender o que eu queria dizer. Amém! Respondendo ao pastor. Uma coisa que eu sei, se eu posso pronunciar, entregar a ele o alfabeto A, B, C, todas as letras, ele vai ajuntar tudo que estou pronunciando e ele vai entender qual é o desejo do meu coração. O que Deus está precisando? Sinceridade de coração. Uma oração de fé. Uma oração sincera, com objetivo sincero. Você pode pronunciar 3 ou 4 palavras, mas essas palavras são suficientes diante do Senhor. Imagina quando a mãe de Samuel estava no templo, depois de orar bastante, as palavras não estavam saindo mais. Só boca, os lábios que estavam movimentando, fazendo movimento. O seu pastor pensou que a Ana estava embriagada. Sem discernimento, Deus também não revelou nada ao seu servo. Chegou lá. Até quando você vai deixar de beber? Hein, mulher? Até quando? Aqui na casa do Senhor. Olha, não estou bêbada. Mas dor é demais. Já orei demais. Chorei demais. Mas não tenho mais palavras. Só os meus lábios que estão mexendo. Deus sabe o desejo do meu coração. Ana recebeu ou não recebeu a resposta? Recebeu. Hã? Recebeu. Às vezes chegamos num momento muito difícil. Você tem um problema. Às vezes a força de orar não tem. Mas às vezes você vai murmurar no fundo do coração algumas palavras. Às vezes uma oração para você, como uma oração bem fria. Não uma oração quente, no nome de Jesus, suado, no nome de Jesus, saia, Satanás, vai! Como faço os denominacionais. Às vezes você chega lá com a autoridade da palavra, pronunciar algumas palavras da fé e acabou. O recebedor da palavra de oração pode duvidar. Será que esta palavra vai me curar? Esta oração vai me curar? Pastor, orou somente 2 e 3. Pronunciou-se 3 ou 4. Uma oração bem curta. Será que é? Esta oração vai me curar? Não é uma oração longa. Mas o motivo é o desejo de coração. O profeta, quando os enfermos passavam na fila, às vezes o profeta vai olhar para ele ou para ela.
falando que você está aqui por teu marido, ele tem problema de câncer. Se você tem fé no nome do Senhor Jesus, pode voltar em casa, ele já está curado. Sem orar! Se você tem fé, você vai receber a resposta. Foi me colocado na mão de uma pessoa cruel, que não ama Deus. Essa pessoa me maltrata. Mas estou fazendo assim. Ele vai ajuntar as frases, vai ajuntar o alfabeto que estou dedicando a ele, e ele vai entender melhor. Sofremos nesse caminho do céu. Tira aquele usinário na mão do Joquebed. Em casa eu vou te perguntar o que o pastor pregou na igreja. Sofremos. Mas quem entende melhor a nossa luta, as nossas dores, os nossos problemas, é o nosso Senhor Jesus. Como cantamos, e nas lutas de cada dia, Cristo deixas. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. É isso mesmo. Ele entende melhor as nossas lutas. O que você está passando? O momento difícil que você está passando, Ele entende melhor. Ele cuida. E você? Será que você também cuida da sua palavra? Vamos continuar a leitura. Vou colocar só a base no próximo. Esta pregação foi pregada dia 21 de julho de 1963. Ele cuida. E você? Deus fazendo a sua parte, a sua tarefa, cuidando da sua palavra, cuidando de você. E a pergunta, e você, será que você também cuida dele? Cuida da sua palavra? Vamos continuar onde a gente está na mensagem imitação do cristianismo, no parágrafo 17. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza ele podia juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios. E o motivo da nossa oração que Deus ouve. É o motivo da nossa oração que Deus ouve. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ela podia juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios. É o motivo do nosso coração que Deus ouve. O motivo do nosso coração. O motivo. Você pode chorar aqui, Senhor, preciso de dinheiro, Senhor. No nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que tudo que nós vamos pedir no seu nome, o Senhor, no nome do Senhor, me dê o dinheiro. É um verdadeiro pedido. Mas o motivo do coração, Deus vai sondar para saber aonde você vai levar o dinheiro depois de receber.
Se este dinheiro você vai usar no mau caminho, ele não vai te dar. E você não pode tratar de Deus um mentiroso, não. Porque o desejo do seu coração não é justo. Senhor Jesus, por favor, cura-me. Se o Senhor vai me curar desta doença, desse câncer, dessa tuberculose, ou assim por diante, eu estarei na tua presença. Eu vou te servir. Mas depois de receber a cura, o primeiro inimigo, o amigo para ele que vai procurar bebida. Faz já 6 meses, fiquei internado. Graças a Deus estou curado. Mas, meu amigo, eu te deixei muito tempo. Como o sol já está quente. Como o sol está quente, meu amigo. Não mudou. Eu mesmo gozo, o mesmo sabor. Mas ali, pediu de oração. Foi até no trono de Deus. Motivo não é justo. É o motivo de coração que Deus ouve. Não é como oramos em nossos lábios. É o motivo do nosso coração que Deus ouve. Ele às vezes não ouve nossos lábios. Ouve nossa intenção. Qual o motivo do nosso coração? Às vezes Deus não olha. Não ouve os nossos lábios. O motivo pode ser outro, mas na boca está saindo outra coisa. O profeta disse que durante o meu ministério, todo o pedido que eu recebi para os condenados na prisão. O pastor, porque o juiz falou para ele que a sentença é da morte. Você está condenado até a morte. Deixa só o profeta passar para lá. Aí, irmão Branham, ora para mim. Se Deus vai me tirar desta copa, eu servirei ele. Serei um bom pregador. O profeta diz, quantas vezes que Deus tirou os jovens nas covas, nas prisões? Muitos, mas nenhum foi no campo. Nenhum voltou no altar. Nenhum entregou o seu coração a Deus. O profeta diz, às vezes medo, eles têm medo de morrer. Deus não ouve às vezes, não olha, não ouve às vezes tudo que sai nos lábios. Mas o que ele observa? A intenção, o motivo do nosso coração. Então, ele cuida de nós. Mesmo na fraqueza, ele está conosco. Jesus caminhava com a sua igreja. Num momento bem fraco, sem comida, quando Israel gritava, Deus não estava longe, Deus estava ali no meio dele. E Deus providenciou o maná. Quando o povo gritava, lábios secos, garganta seca, sem água, Deus estava ali. A rocha acompanhou eles todo momento, todo dia. Rocha ferida. Essa rocha providenciou água para o seu povo. Não somente um dia ou um mês, mas durante todo o tempo, até na entrada da terra prometida.
mesmo no momento fraco, tem que se lembrar que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Deus está com a sua igreja. Onde lemos no Antigo Testamento, segunda crônica, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Saiu ao encontro do Asa e diz-lhe: ouve-me, Asa, é todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, é quando vós estáis com ele. E se buscardes e achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Esse é o problema. Assim diz o Senhor: esta coluna de fogo que pregou a mensagem estará com a sua igreja até no dia do arrebatamento. Deus levou seu servo, Deus levou o profeta, mas a coluna de fogo, o anjo de Deus nunca foi com ele. O anjo do Senhor está conosco. O Espírito Santo que pregou esta mensagem está continuando guiando sua igreja até no dia do arrebatamento. Se nós estaremos no caminho certo, Jesus estará conosco. Ele prometeu no livro do João. Ele prometeu para nos enviar o Consolador. Continuar a missão. Estará conosco e em nós até ao fim da nossa consumação. É quando você está no caminho de Deus, Ele está contigo. É quando que a igreja vai permanecer no caminho do Evangelho, o Senhor Jesus estará conosco, estará com a sua igreja. Mas quando você deixa Deus, qual será o resultado? Você irá sozinho, sem Deus. O profeta disse que não é Deus que deixa a igreja, mas a igreja que deixa Deus. Não é o homem que deixa, não é Deus que deixa o homem, mas é o homem que deixa Deus. Deus está na sua palavra. O dia que você vai voltar aonde você deixou ele, você vai encontrar. Porque ele não muda. O lugar para você encontrar Jesus é na sua palavra, nas suas promessas. É por isso que nós cantamos firme nas promessas. Então vamos ler. Na mensagem, Ele cuida. E você. A mensagem foi pregada dia 21 de julho de 1963. Você pode encontrar esta mensagem no aplicativo Busca Tabernáculo da Fé, Goiânia. Rapidamente, vamos ler no parágrafo. No parágrafo 25. Eu desejo usar o assunto aqui de Ele cuida. E você? Quando Ele estava aqui na terra, Ele cuidava do povo. O nosso Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, fisicamente, Ele cuidava do povo. O pensamento disto se levantou em minha mente bem antes de falar ou orar pelos enfermos, não sabendo exatamente que tipo de fila de oração nós teríamos.
vamos lá ganhar o tempo. No parágrafo 20, eu vou procurando pegar os parágrafos essenciais para ganhar o tempo. 34. Quando ele estava aqui na terra, como eu digo, ele cuidava das pessoas de tal forma até que ele cuidava os enfermos, confortava seus corações, lhes falava sobre um lugar onde ele iria e prepararia para eles e voltaria outra vez para recebê-los para si mesmo. Ele cuidava deles. E observe, ele se importava de tal forma até quando ele soube que deveria partir e onde para trazer esta grande coisa para nós. Ele diz: não vos deixarei sem um consolador. Enviarei o Espírito Santo e ele continuará o meu cuidado para vós até ele retornar. Não há ninguém que cuida como Jesus. Não há ninguém que cuida como Jesus. Não há ninguém que ama como Jesus. Não há ninguém que guarda como Jesus. Estava bem preocupado. A situação de cada pessoa foi uma preocupação maior para o nosso Senhor Jesus. As pessoas abandonaram com a enfermidade, os presos, aquele que carregava fardos, Jesus cuidou deles. Jesus se importou com esse tipo de classe das pessoas. Ficava ao seu lado para oferecer as boas palavras, palavras de esperança, palavra de conforto, palavra da fé, para reanimar a fé, porque a fé já estava morta. Uma pessoa com condição, veja a mulher que ficou com a enfermidade do sangue 2 anos, o sangue só saiu. Mas o grande milagre, depois de se encontrar com Jesus, ele recebeu uma revelação. Com tal palavra, o bondoso mesmo está aqui. Eu não sou digno de me aproximar para falar que eu sou membro da tua igreja. Porque eu sou uma mulher de má reputação. Mas não vou pedir também oração, porque ninguém vai aceitar. E ninguém vai me deixar conversar com o mestre. Mas somente vou tocar a porta da sua alma. Somente as bolas. Somente. Mulher não encontrou nenhum lugar na Bíblia. Quando você toca a roupa de Jesus, você vai ficar puro. Mas ele recebeu a revelação.
Quando tocou, uma virtude saiu de Jesus. Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: olha, mestre, essa é uma pergunta? Ô, louco. Essa é uma pergunta. Tantas pessoas se tocando você, e perguntar quem me tocou. A toca da mulher era diferente. Todo mundo tocava Jesus, tá tudo bem. Mas esta mulher se aproximou com um coração de fé. E tocou sem falar nada. Uma virtude saiu de Jesus. Por motivo de coração. A mulher ficou curada. Observe, ele se importava de tal forma até quando ele soube que deveria partir em ordem para trazer esta grande coisa para nós. Ele diz: não vos deixarei sem o Consolador. Jesus sabia que está chegando a hora, tem que deixar a terra, tem que ir. Mas como Ele nos ama, Jesus prometeu que eu estou indo. Mas eu vou voltar, buscando você para morar junto comigo. Mas quando eu irei, vou orar ao Pai para enviar o Espírito Santo, o Consolador. Quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, era Jesus Cristo, o mesmo Jesus que subiu, é o mesmo Jesus que desceu na forma espiritual, esta vez para ficar nos corações. Ela prometeu. Jesus se importava. Estava lá oferecendo oração. Jesus estava lá cuidando das pessoas e falando, oferecendo palavra de consolo. Sabendo que o seu corpo como um sumo sacerdote é uma obra de mediador que ele está fazendo agora, aquele corpo deve estar na presença de Deus em todo o tempo para intercessão. E Deus não pode ver o pecado dos pecadores. Ele somente vê o sangue do seu próprio Filho. E sabendo disto, ela mandou de volta o Espírito Santo para continuar confortar o seu povo. Ela importa? Certamente. Ela importa. Agora ele tinha que continuar e se importar com o povo. O seu povo aqui na terra, da mesma forma que ele importou por eles quando ele estava aqui. Porque ele diz em São João capítulo 15, se você desejar fazer, eu tenho anotações colocadas aqui com essa escritura, onde estou me referindo a São João 15, 26 e 27. Jesus, o amor é enorme, subiu. Como Deus não pode ver o pecado dos pecadores, para cobrir as nossas falhas, para cobrir as nossas enfermidades, para cobrir e tirar os nossos erros. Quando Jesus morreu, voltou à presença do Pai, o seu corpo deixou no trono da graça. O corpo ficou lá. A vida que estava nele, a vida que estava no sangue, voltou na sua igreja. E o corpo de Cristo intercedeu para nós. O Espírito Santo aqui trabalhando, continuando as obras, continuando guiando sua igreja.
Este é o seu trabalho. Vamos lá. Ele foi o Consolador. Quando ele estava aqui na terra, Jesus foi o grande Consolador. Jesus consolou muitas pessoas. Quando Marta, Maria e Lázaro estavam isoladas, porque os sacerdotes falaram com eles para deixar a igreja, depois de aceitar Jesus, esta família passou em desespero, passou num momento muito difícil. O profeta diz na mensagem, então ele chegou e clamou, que para conseguir o pão, Marta e Lázaro, antigamente estava fabricando tapete, que ele colocava na entrada da igreja, nos banheiros. Aí os sacerdotes fariseus davam a esta família moedas para conseguir o pão. Mas quando a igreja tomou decisão, porque os três aceitaram Jesus, a igreja fechou a porta para esta família. O desespero entrou e Jesus cada vez estava ao lado desta família. Jesus tem que deixar a sua casa para ir lá em Betânia, passando noites e noites, dia e dia, naquela casa bem pobre. E Jesus estava aí para consolar, o grande Consolador. Quando Lázaro ficou doente e Lázaro morreu, Jesus estava bem longe. Quando ele estava doente, Marta e Maria enviaram um mensageiro para falar que o teu amigo está doente. Jesus se afastou. O segundo pedido de oração, Jesus para voltar urgentemente, porque Lázaro está morrendo. Jesus se afastou mais. E Lázaro morreu, foi sepultado. A esperança tinha acabado. Mas Jesus tem que voltar para ressuscitar Lázaro e trazer consolação na família. Tudo que ele fez no tempo passado e aquilo que está fazendo conosco na sua igreja. Quantas vezes que nós passamos num momento bem difícil? Às vezes o céu fica como negro. O céu negro. Sabemos a expressão. Quando falamos uma coisa preta, está tudo bem. Mas quando falamos que estamos passando um momento bem negro, significa como não tem mais saída. Como alguém que está num beco sem saída. Mas se Jesus traga novas esperanças, Ele cuida. E você? Será que você cuida dele? Como é que nós podemos cuidar de Jesus? Se Ele cuida de nós espiritualmente, Ele foi preparar o lugar. Quando este mundo vai passar na tribulação, no momento difícil, quando este mundo vai ficar purificado com fogo, você não estará aqui. Ele preparou o lugar. Você estará com Ele 3 anos e meio no arrebatamento, na sua presença, na mesa. Ele pensou isso tudo. Pensou isso. Providenciou lugar de escape. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu sua natureza. Você para ficar como Ele. Você que estava rejeitado. Mas Ele te amou. Te deu a natureza do céu. Agora você é o seu filho. Você é a sua filha. Ele cuida de você. Cuida da sua alma. Cuida da sua família. Cuida da sua alma. Cuida de tudo. Você cuida dele? Como que podemos cuidar de Cristo? Ele deixa a sua palavra. Davi disse que a sua palavra é uma lâmpada aos meus pés. A sua palavra me mostra aonde eu posso colocar, pisar, colocar os meus pés.
A melhor forma de você cuidar de Jesus é respeitar sua palavra, amar a sua palavra e viver a sua palavra. Tudo que ele fez para você, você também deve fazer. Vai ao culto, medita a palavra, ama o teu próximo, porque só o amor que vai entrar aí. Você não pode ficar em conflito, jamais. Jamais. Em cada igreja da mensagem tem a noiva. Sairá a noiva eleita. Sairá os verdadeiros salvos em cada igreja. Não temos direito de falar que aquele grupo está perdido. Você tem termômetro para saber se aquela pessoa está salva ou está perdida. É Deus que sabe. O nosso dever é de amar, estar em comunhão em todo mundo. Estar em comunhão, amar todo mundo. Os erros sempre estarão. As falhas sempre estarão. O pastor não é um anjo. É o homem. Ele pode cometer erro ou pode entrar na falência. Mas é teu dever de orar para ele. De orar para aquele diácono, aquele servo de Deus, aquele irmão, aquele pastor. Mesmo assim, com as suas fraquezas, Deus escolheu ele para guiar o seu povo. Ele cuida. Vou terminar. Já passamos uma hora. Para não vocês ficarem cansados. Ele foi o consolador para Israel quando eles puderam olhar para cima e ver a coluna de fogo e ouvir o profeta falar as palavras que era a verdade. E Deus vindicou isso. Aquele era o consolo dele. Ele era o consolo quando estava aqui na terra como o homem, Deus feito carne. Deus representando a si mesmo através de um homem, Cristo Jesus, que prometeu que as obras que eu faço também as fareis. Eu vou para o Pai e enviarei de volta o Espírito Santo, o qual sou eu, em forma de Espírito Santo. Estarei convosco e habitarei em vós e as mesmas coisas que fiz aqui. O Espírito Santo as fará outra vez em meu nome quando ele vier. Vê? Isto é porque ele diz para falar contra aquilo. Agora que o pacto já foi feito, era um pecado imperdoável blasfemar do Espírito Santo. Ele cuidou do seu povo. Não tem rato aqui. Você não vai encontrar nenhum pedaço de pão. Está rodeando a toa. Jesus tomou, cuidou dos secos, dos leprosos, dos abandonos. Cuidou dos secos. Bartimeu, este cego, tinha uma filha que ele nunca viu com seus próprios olhos. Somente ele estava ouvindo a voz. A menina chamava de papai, papai. E tocar no seu braço, pele. Falei, minha filha tem cabelo comprido. Minha filha está crescendo. Ai, minha filha agora é grande. Mas nunca perdeu a vista. Mas Bartimeu tinha duas pombinhas que ele levava lá na pracinha. As pombinhas davam cambalhota e o povo gostava daquela brincadeira que as pombinhas faziam.
E o povo botava moeda. No final do dia, ele tem que levar todas as moedas, oferecer a sua esposa para fazer compra. O profeta diz que naquela noite sua filhinha ficou doente. Ele não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada para levar a sua menina no hospital. Mas ele foi tateando, procurando o caminho, foi até na parede, ajoelhou e orou a Deus, que Senhor, a minha filha está doente. Eu te peço, Senhor, se o Senhor vai curar minha filha, amanhã irei sacrificar essas pombinhas, 2 pombinhas que me dão dinheiro. Vou sacrificar para você, porque não tenho mais nada, não tenho nada para te sacrificar. Essas pombinhas, se o Senhor vai curar minha filha, como o Senhor olha o objetivo, o desejo do coração. Naquela noite Deus curou a filha do Bartimeu. No dia seguinte, pegou o cordeiro que ele guiava, foi sacrificar as pombinhas. E depois de algum momento, a sua esposa ficou doente. Ele, naquela condição, cego, sem dinheiro, alguém abandonado, orou, voltou na mesma presença de Deus, no mesmo lugar, orou: Senhor, minha esposa está doente. Se o Senhor vai curar minha esposa, amanhã irei sacrificar este cordeiro que me guia. Naquela noite Deus curou a esposa do Bartimeu. De madrugada pegou o seu cordeiro, subiu lá no tabernáculo. E no caminho, ele se encontrou com seu pastor, com seu sacerdote, e perguntou: aonde tu vais, cego Bartimeu? No lugar de chamar mesmo o irmão, mas chamando ele no nome do seu sofrimento. Ou no lugar de chamar: aonde você vai, meu filho Bartimeu? Mas chamando ele: aonde tu vai, cego Bartimeu? Se a igreja que pregava, a igreja que pregava a palavra de Deus, a igreja não tinha poder de libertar, de orar para o Bartimeu. Caifa, eu vou no tabernáculo. Glória a Deus! Vou testemunhar primeiramente. Deus curou minha esposa. Glória a Deus! E estou indo sacrificar esse cordeiro que me guia, porque Deus curou minha esposa. E o sacerdote Caifa olhou para ele e falou: está errado! Você não pode fazer isso, meu filho. Sacrificar o cordeiro, esses são os teus olhos. Os olhos que te guiam. Você vai sacrificar a Deus. E qual será o fim, meu filho? Por isso você não pode fazer isso. Falei: não. Eu prometi a Deus. Falei: se Deus vai curar minha esposa, este cordeiro que me guia. Caifa falou que não. Vou te dar o dinheiro para comprar outro. Falei que não. Eu não falei com Deus para comprar, oferecer o outro, mas prometeu. E este que me guia, esse, o meu cordeiro, esse. Não é outro cordeiro, mas esse. Foi. Não deixe. Se o pastor não tem uma boa visão, não deixe o pastor enganar você. Mas se o pastor tem uma boa visão, aceita os conselhos. Mas o conselho de não sacrificar não era o bom conselho, porque ele prometeu a Deus. Quando o Bartimeu estava orando, chorando, o pastor não estava. Nem o diácono, nem a igreja. Deus ouvia as orações e ele levou o seu cordeiro. Sacrificou. E para voltar em casa era problema, uma coisa difícil. Mesmo assim,
Ele estava procurando como chegar. Mas o dia que Jesus passava na rua para subir no Calvário, todo mundo gritava: Jesus, 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 Jesus. E ele perguntou: esse barulho é de quem? Quem está passando ali? É o famoso Jesus. Jesus. Jesus de Nazaré. Fala para ele parar. Ah, sai daqui cego. Sai. Não, nós não temos tempo. Deixa Jesus passar. Havia muito cego aí. Mas Jesus, a fé, tocou somente a fé de Bartimeu. Muitos gritos, muitas vozes, mas era uma voz de fé, uma voz suave de fé que tocou o coração de Jesus. Jesus parou, perguntando: quem está me chamando? Quem está me chamando? Você falou que muitas pessoas chamando de você. Ai, não, é uma voz que está me chamando aqui. Uma voz suave, uma voz cheia de fé. Ele não tinha microfone para parar Jesus, mas uma voz de fé suave, conectado ao trono da graça. E Jesus o enfermo da alma. Tomou responsabilidade, cuidou dos cegos, cuidou dos leprosos, cuidou das pessoas enfermas. Ele cuidou do seu povo, ele cuidou da sua igreja. Será que você cuida da sua palavra? Você envergonha esta palavra? Você envergonha Cristo? Ele cuida de você. Prova do seu amor, ele te levará no arrebatamento. Vamos continuar no próximo sábado. No próximo sábado será dia 1º ou 2? Primeiro, sábado. Sábado. Teremos culto da ceia. Irmão Bernardo, o sepultamento é dia 30? Acho que próxima semana, se não olhar. Ainda não há isso que discutir aí. Eu espero que sábado estaremos aqui. Se Jesus não vier, estaremos para realizar mais um culto, mas será culto da ceia. Vamos ficar de pé. Ele cuida de você. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, meu Rei. Jesus, 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 te amo. Jesus, 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 te amo. Jesus, 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 te amo. Jesus, Jesus, meu Rei.
Celestial, nós te amamos, Senhor. Amamos a tua palavra. Se nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Prova do seu amor, o Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor fez a aliança conosco. É por isso que nós te agradecemos esta tarde, Pai. O Senhor cuidou do teu povo uma vez quando você estava aqui na terra. Cuidou de todo mundo, Senhor. Da mesma forma que o Senhor cuidou do teu povo, o Senhor está cuidando da sua igreja. Amém. Pai, te pedimos, Senhor, tua misericórdia e tua graça sobre as nossas vidas. Não queremos, Senhor, assustar naquele dia, quando o dia do arrebatamento chegará. O Senhor foi preparar o lugar, o Senhor nos prometeu. Nós temos plena convicção, Senhor, quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estaremos vivos, os nossos corpos mudarão e subiremos ao teu encontro. Oh, Senhor, prepara as nossas vidas. Ajuda sua igreja, Senhor, para observando e vivendo a tua palavra, Deus. Que não possamos olhar nas coisas do mundo, no sofrimento do tempo presente, porque o sofrimento deste tempo não podemos comparar à glória que o Senhor reservou para nós. Oh, Jesus, te pedimos para nos batizar com o Espírito Santo, guardando e vivendo esta palavra, Jesus. Te pedimos para trazer purificação nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor Jesus. Pai, intercedemos pelos perdidos, pelos pecadores. Estenda a tua mão, Senhor Jesus. Que esta palavra, Senhor, salva os perdidos. Amém. Todos que estão no livro, Senhor, da vida. Tudo que está na palma da tua mão, o Senhor falou que ninguém ficará perdido. Oh Pai, te pedimos, Senhor, concede, oh Senhor Jesus, esta tarde. Cura as nossas enfermidades na alma, no corpo, no coração, nas nossas mentes, Pai. Chegamos ao fim do culto, nos leva em toda a segurança. Oh Jesus Cristo. Pensamos pelo culto do próximo sábado. Se o Senhor não quer, estaremos de volta aqui neste lugar. Mas se o tempo não vai nos permitir, pode ser o último culto hoje. Nos leva na tua glória, Senhor. Porque a tua vinda é a nossa promessa, é a promessa, a esperança da igreja, Senhor. Oh, queremos ficar cada vez conectados com a tua palavra, com todas as promessas divinas. Nós entregamos a ti, abençoe Israel, teu povo, abençoe, Senhor, a noiva ao redor do mundo, traga consolação, Senhor, traga paz, traga vida e perdão, tudo que nós queremos, prosperidade nas nossas casas, no trabalho das nossas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque o tempo é o tempo mau que nós estamos atravessando. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Te pedimos para abençoar as ofertas, mesmo tudo que nós preparamos para ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.